conexão. Você vai começar? Boa noite. Ele conectou? Não? Não tá indo? Boa noite. Seja bem-vinda, Mazé. Muito bom estar aqui contigo novamente. Vou dar um tempinho para que as pessoas possam entrar. Tá me ouvindo bem, mas é que minha conexão parece que tá meio ruim hoje. Dá uma olhadinha, por favor. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Anderson. Boa noite, Vanusa, Kátia, Vânia. Sejam todos muito bem-vindos. Tati, Caroline, Marília. Muito bom ter vocês novamente aqui. Leia, Meire. Muito bom ter vocês aqui novamente, nessa sequência de lives, falando sobre o medo. Vou dando um tempinho para que as pessoas possam entrar, para que a gente possa dar início aqui à nossa live de hoje, falando sobre o medo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os órgãos relacionados ao medo. Boa noite, Aninha. Boa noite, Alba. Fala, Betão. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje é a terceira live e a live de hoje ela tem relação com os órgãos relacionados ao medo. Desde a primeira live eu venho pedindo para que vocês façam anotações, então espero que vocês tenham um caderninho aí do lado para que vocês possam fazer algumas anotações, porque todas as lives eu venho explicando algumas coisas relacionadas ao medo e vou deixando alguns fios soltos que nas próximas lives nós vamos conectando todos esses fios para que vocês tenham mais compreensão sobre como o medo impacta a nossa vida. Ele é algo que é importantíssimo, mas que muitas vezes ele pode estar paralisando a nossa vida. E nós dissemos aqui que como usar o medo a nosso favor. Usar o medo a nosso favor é o tema da última live, a live do sábado, tá? Então, no sábado, que é aí que nós vamos fazer, juntar todas as informações para entender como é que nós podemos usar o medo ao nosso favor. Então, eu vou fazer uma revisão do que nós falamos na live 1, que nós falamos na live 2, para dar tempo de vocês entrando, mas caso alguém aqui tenha tido algum insight, descobriu alguma coisa nova referente ao medo, conseguiu ter uma compreensão de alguma coisa, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa ir se aprofundando e organizando melhor as ideias. Então, vou fazer uma revisão primeiro da live 1. Então, na live 1, quando a gente começou a falar sobre o medo, nós comentamos que o medo é uma emoção primária, que o medo é um instinto de sobrevivência. Tem uma circunstância que eu não expliquei, eu falei que ele é uma emoção primária, mas eu não sei se todos têm noção do que seria isso, né? É um estudo de alguns psicólogos e dentro desse estudo ele diz o seguinte, que existem 6 emoções primárias. E o que são essas emoções primárias? São as emoções que nascem já com a gente, vêm de fábrica. Então, são emoções que todos nós temos. Então, nós nascemos também com essa emoção medo. E se nós nascemos com essas emoções, isso tem um significado, isso tem uma utilidade. O nosso sistema usa essas informações a nosso favor.
O que acontece quando o medo se torna exagerado e não compreensivo, ele pode nos prejudicar. Eu gosto de explicar que eu coloco o medo para trás, porque assim ele me impulsiona para ir para frente. Quando eu coloco o medo na minha frente, eu só vou enxergar o medo e, na verdade, eu não vou ter como enxergar outras circunstâncias. Então, o grande objetivo é entender se você coloca o medo na tua frente ou se você coloca o medo para trás. Então, nós falamos na primeira live sobre o medo ser uma emoção primária, está relacionado ao instinto de sobrevivência, porque se não existisse o medo, nós não teríamos noção do perigo, e aí nós nos arriscaríamos mais e talvez não conseguiríamos preservar a espécie. Então o medo ele tem essa função de preservação da espécie. Aí eu também disse que acho que eu falei na live 2, ou não, foi na live 1 ainda, que quando nós éramos crianças, nós também tínhamos medo, mas nós éramos geralmente mais ousados. Nós tínhamos ousadia, porque foi assim que nós aprendemos a andar, foi assim que nós aprendemos a falar, sem o medo de errar. E o medo de errar, alguém comentou na live de ontem, ele vem se somando a muitas informações e impacta a nossa vida adulta. Então, é mega importante que eu entenda quais são as informações dessas que nós estamos passando nas lives, que vão fazer sentido para a tua vida. Falei também nas primeiras lives sobre quais são os seus medos, né? Perguntei se você tem medo de não conseguir realizar o que deseja, se você tem medo de não conseguir ser feliz, se você tem medo de que 2020 seja igual a todos os outros anos, se você tem medo de fazer algo diferente, se você tem medo de mudanças. E falei sobre um outro medo que foi mega impactante para as pessoas que estavam na live, que foi o medo que eu não sei de onde vem. E aí muitas pessoas relataram que sim, que sente um medo, que não sabe de onde vem esse medo. E aí eu pedi para que as pessoas anotassem isso para que nós pudéssemos complementar essas informações. E aí na live de ontem eu perguntei para aquelas pessoas que estavam presentes quem tem esse medo que não sabe de onde vem, se também sente muita ansiedade, se sente angústia, se tem dificuldade para dormir, se demora para dormir, mas dorme, se dorme e acorda, e se acorda num horário específico. Então tudo isso são informações valiosíssimas que vocês vão conseguir fechar esse quebra-cabeça na última live. Falamos também, algumas pessoas falaram sobre o medo de dirigir, o medo de falar em público, o medo de errar, o medo do julgamento. Todos esses medos, eles estão muito interligados, né? Todos nós temos medo de errar. Quem aqui não tem medo de errar, né? Todos nós temos medo de errar, mas quando o medo ele se torna maior do que a minha atitude, ele vai me paralisar. Na live de ontem eu expliquei como que funciona, de uma maneira bem simples, como que funciona o mecanismo do medo no nosso sistema. Então, quando nossa neurologia, quando o nosso sistema detecta algum tipo de perigo, ele manda uma informação lá para a nossa amígdala, e a amígdala manda informações lá para a nossa suprarrenal e manda informações também para o nosso neocórtex. E aí o que acontece? Quando as informações, esse mecanismo vai até a suprarrenal, ali é disparado vários hormônios para que possa nos deixar em alerta, para que possa nos deixar mais atento, preparados para enfrentar ou para fugir de alguma circunstância. Só que eu preciso saber o que eu tenho que enfrentar e eu tenho que saber se eu preciso fugir, se eu não vou conseguir enfrentar isso que está acontecendo. E muitas vezes, como eu não sei o que é que eu tenho que enfrentar ou o que é que eu tenho que fugir, que aí está ligado com aquela informação do medo que eu não sei de onde vem, eu paraliso, porque eu estou com muito medo, mas eu não sei do que eu estou com medo. Eu não sei se eu estou com medo de enfrentar alguma coisa, se eu estou com medo e eu preciso fugir de alguma coisa. Como eu não sei o que eu tenho que fazer, esse medo me paralisa, porque aí
O meu sistema ele vai buscar informações de como eu devo proceder, mas eu devo proceder baseado no quê? Do que eu estou fugindo? O que eu estou querendo enfrentar? Se eu não sei, e aí isso vai dando um nó na cabeça das pessoas, e aí as pessoas vão paralisando um pouco das vidas, da vida da pessoa, né? Também falei nas 2 primeiras lives que existem alguns órgãos que têm correlações emocionais com o medo. Também fiz uma pergunta mega importante que vou fazer novamente aqui para vocês. Tem alguém que está na live de hoje que não participou da live 1 e da live 2? Se tiver alguém que não participou da live 1 e da live 2, por favor, comente aí para mim. Boa noite, Karina. Eu fiz uma pergunta assim na primeira live. Qual é o medo que você tem? Por exemplo, medo de falar em público. O que pior que poderia acontecer se você não conseguisse falar? O que pior poderia acontecer? Qual é a sensação? O que você sentiria? Então, pense aí, traga essa informação para a tua consciência. Pega um medo que você tem e o que de pior poderia acontecer nessa circunstância. Aqui nós não estamos falando nem da fobia, não estamos falando também da síndrome do pânico. Nós estamos falando de medos. Vamos pegar um medo de falar em público, o medo da rejeição, o medo de não ser amado. Então, de repente, você está apaixonado por uma pessoa e você tem medo de não ser correspondido. O que isso te geraria? Você tem muito medo da rejeição e se você sofresse essa rejeição, o que você sentiria? Qual é a informação? E aí a Gabriela nos ajudou na primeira live e ela disse que ela se sentiria frustrada. Ela disse que talvez ela se sentiria envergonhada. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de enfrentar os medos porque nós estamos fugindo de uma frustração, nós estamos fugindo de uma vergonha, que aí vai se associar a uma humilhação, ou como o próprio Anderson disse aí, uma decepção. E aí, tem uma informação importantíssima que como é que nós, seres humanos, nós aprendemos? Nós aprendemos partindo do princípio de execução. Eu vou lá, faço. Errei, descarto essa informação. Vou lá, tento novamente. Errei, descarto essa informação e vou tentando até que eu consiga acertar. Quando eu acerto, o meu sistema fica muito feliz, eu fico muito feliz e tem algumas informações que acontecem na minha neurologia que aquilo passa a se tornar um hábito, que nós chamamos de circuito preferencial, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui hoje. Então, nós quer aumentar a quantidade de acertos, diminua sua quantidade de medo de errar. Todos nós temos o medo de errar, mas quando o medo de errar ele é mais forte do que minha vontade de acertar, eu não vou ousar fazer diferente. Então é mega importante que você, dentro de um conceito de responsabilidade, ouse fazer coisas diferentes para que você se prepare e tenha a consciência de que é possível, mas ele só vai ser possível a partir do momento que você se dedicar a fazer aquilo. Foi assim para aprender a andar, foi assim para aprender a falar, foi assim para aprender a escrever. Nossa mão era dura, a gente não conseguia fazer as letras, parecia impossível juntar aquelas letras para formar uma palavra e tudo isso foi possível. Então, tudo isso mostra que todos nós que estamos aqui, nós já passamos por esse processo, então temos os recursos dentro de nós. E aí, a outra informação mega importante, que é importantíssima mesmo, é que nós precisamos aprender a raciocinar sobre os assuntos, aprender a raciocinar sobre as informações. E desde a primeira live eu venho pedindo para que vocês anotem, justamente porque essas informações que vocês estão anotando, elas poderão ser usadas num outro momento da sua vida, quando você estiver sentindo medo, você ler essas informações para que você possa, de repente, montar um quebra-cabeça e entender o que é que está acontecendo aí contigo. O Ivan colocou aqui sobre o medo de errar.
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Travou aqui para mim. Acho que a Letícia tinha escrito algo aqui, mas eu não consigo acessar o que a Letícia escreveu. Então, deixa eu ver se vai agora. Não, não vai. Caso você possa escrever novamente, porque já passou e infelizmente eu não consegui ler. Então, o medo de errar, ele faz... Então, vou deixar uma pergunta aqui. Quem quiser escrever aí, escreva. Eu não vou explicar ainda. O que o medo de errar faz na tua vida? Então, escreva aí. O que o medo de errar faz na tua vida? Coloque aí. Quem quiser escrever aqui para compartilhar, maravilha. Mas quem quiser escrever só no caderno, tudo bem, também não tem problema. E aí, eu disse também nas outras 2 lives que, enquanto criança, nós recebemos muitos condicionamentos baseados no medo. Então, nós recebemos alguns condicionamentos assim. Não vai na rua, porque senão o homem do saco vai pegar. Não sobe, desce daí, menino, porque você vai cair. Você não está com medo de ficar aí em cima. Então, nós fomos recebendo muitos condicionamentos baseados no medo. Por isso que muitos de nós têm um medo exagerado, porque os condicionamentos eles foram feitos baseados no medo. Deixa eu ler aqui que as informações já estão passando. Alguém colocou aqui para mim que fica estacionada. Muito bem. O medo de errar provoca isso mesmo. A Miri colocou aqui. Sinto medo do meu próprio julgamento, das minhas cobranças com os possíveis resultados de uma decisão. Medo do desconhecido. Maravilha. Eu gostaria de saber quando nos travos. Medo. Eu expliquei no início da live, tá, Letícia? Eu comecei a explicar no início da live. Se você puder assistir de novo essa live, o começo dela, ela fala sobre isso, mas eu só vou terminar o raciocínio na última live para explicar por que as pessoas ficam paralisadas diante de um medo, tá? Tem o medo da mudança. Essa é muito boa, porque ter o controle, aí provavelmente, Letícia, você gosta de ter o controle das coisas à sua volta, né? Então, o que acontece? Por que eu tenho medo da mudança? Porque quando algo muda, vai para o desconhecido. E quando vai para o desconhecido, eu vou ter que pensar, eu vou ter que agir de uma maneira diferente. E eu vou ter que desligar o meu piloto automático. E a maioria das pessoas hoje em dia tem muito medo de pensar diferente. Tem muito medo de tentar coisas diferentes. E uma grande dica para isso é ousar com pequenas coisas. Comer uma comida diferente, acordar num horário diferente. Se você está acostumado a ir sempre no mesmo shopping, ir num outro shopping. Se você sai sempre com as mesmas pessoas, sair com pessoas diferentes. A Vânia colocou, medo de errar me causa a sensação de incapacidade, daí acabo não me sentindo apta. Vânia, o medo de errar, ele faz isso. Ele acaba nos paralisando, né? Medo de ser julgado. O medo de ser julgado, eu já disse nas primeiras lives. O medo do julgamento, ele está muito ligado à crença da perfeição. Não vai dar para eu explorar isso aqui nas lives, mas ela está muito ligada à crença da perfeição e por isso que vem o medo do julgamento e o medo de errar, eles estão muito interligados ali, tá? A Karina tem o mesmo medo da Vânia. Então, qual que é o segredo ou qual que é o toque? Ousar fazer diferente, ousar caminhos novos. Não precisa ser exagerado no começo, pode ser gradativamente. A Letícia disse que tem medo de novas oportunidades. Letícia, olha que interessante. O mundo ele é movido a novas oportunidades o tempo todo. E são as novas oportunidades que fazem com que possamos crescer como seres humanos. Então, talvez você vai precisar olhar para esse medo de uma maneira mais profunda. Por que esse medo da novidade? Por que esse medo de tentar fazer diferente? Qual é o medo que tem por trás disso? É do julgamento? É o medo de errar? O que tem por detrás disso? Então, isso vai precisar ser investigado mais a fundo, mas aqui nessas lives você vai ter alguns insights. E aí eu fiz uma outra pergunta, depois que eu expliquei
sobre o condicionamento, que eu disse o seguinte, que essa informação também é para vocês anotarem aí no caderno de vocês. O medo, ele te impulsiona ou o medo te paralisa? Aqui nós estamos falando de uma maneira genérica, né? Geralmente o medo me impulsiona, geralmente. Mas claro que eu devo ter medos que também me paralisam. Mas a grosso modo, você diante de uma circunstância, você fica mais paralisado, você não sabe o que fazer, não sabe o que agir, ou geralmente o medo ele te impulsiona a buscar informações e fazer algo diferente. Então anotem aí no caderninho se o medo te impulsiona ou se ele te paralisa. Se ele te paralisa, é mega importante que você acompanhe, que já não dá mais para assistir a primeira e a segunda live, né? Mas assista essa live e na quarta e na quinta live eu vou explicar mais sobre isso para que possa fazer mais sentido para vocês entenderem o que tem por trás desses mecanismos, tá? Gisélia colocou, eu tenho medo de não conseguir. Gisélia, sempre existe um risco da gente não conseguir atingir os objetivos, né? É um risco que todos nós corremos. Eu acho que é mega importante que possamos nos arriscar a fazer coisas diferentes e à medida que vamos conseguindo, isso vai nos dando confiança. Então esse medo está muito ligado à segurança e à insegurança, né? Rosana, um problema de dirigir, né? Rosana, nós temos uma live onde nós explicamos sobre o medo de dirigir. Eu não sei se ela está disponível no Instagram ou não. Eu não vou explicar hoje aqui o medo de dirigir novamente, mas vou dar uma dica para vocês. Lá na nossa bio tem um link de inscrição para vocês continuarem se inscrevendo nesse workshop para que vocês recebam os comunicados das lives que estarão acontecendo. E quem tiver inscrito lá, no final de todas as lives, vai receber alguns bônus. Então, quem sabe tem algum bônus que possa te ajudar nessa circunstância aí do medo de dirigir. O medo de dirigir, é claro que é necessário uma responsabilidade, né? Então, estar preparado para isso, ter habilitação para isso, mas quando esse medo ele se torna irracional, nós precisamos investigar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Ontem eu falei sobre amígdala, suprarrenal, rim, bexiga. Expliquei o funcionamento, como que funciona um pouco das nossas estruturas aqui. E hoje eu vou mostrar o meu pezinho aqui para vocês e vou explicar algumas sinalizações aqui nesse pé para que vocês entendam como que nós, reflexoterapeutas, olhamos para o pé do nosso interagente e como que nós identificamos que esse interagente ele está dentro de um mecanismo do medo instalado. Então eu vou mostrar para vocês isso agora, tá? Então prestem atenção. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar através do vídeo. Deixa eu ver essa pergunta da Letícia antes de eu responder. Tem certas circunstâncias na minha vida que eu começo a alavancar e de repente eu paro e não sei como agir. Poderia explicar isso? Às vezes está faltando um incentivo de você fazer diferente. Muitas vezes aí faltou um aspecto chamado a bênção, que é você poder ser você mesmo e você poder fazer o que você... ser você mesmo, tá? Acho que assim fica mais fácil de eu explicar aqui. Então, você começa e para. Então, você dá uma alavancada, mas não tem força suficiente para dar sequência naquilo. Então, às vezes está faltando que alguém te ajude, que alguém te dê um empurrãozinho ali, ou que você tenha um mentor, um terapeuta, um coaching, que possa te ajudar dentro de um processo que você estiver fazendo, para que você possa não se sentir tão insegura. E lembrando que tem esse medo que paralisa, que nas próximas lives vocês vão ter mais informações, tá? Então, nós reflexoterapeutas, eu vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Por exemplo, vocês estão sinalizem para mim, por favor, se vocês estão vendo esses dois desenhos, esses riscos no pezinho aqui, se vocês estão conseguindo ver esses dois riscos. Se sim, sinalizem para mim, por favor, para que eu possa explicar para vocês.
Aqui, para nós na reflexologia, aqui nós temos uma estrutura chamada suprarrenal. Lembra que eu falei dela na live de ontem? Então, no pé é aqui que nós vemos a suprarrenal. E aqui nós temos uma outra estrutura. Lembra que quando eu disse na live que as informações estão lá, o nosso cérebro, às vezes nós alimentamos muito a nossa mente com medo constante, com perigo constante? Então, muitas vezes é o visual, o auditivo que vai gerar esse medo excessivo. Então, o que acontece? Quando nós olhamos e vemos uma linha, um desenho parecido com esse no pé do nosso interagente, nós sabemos que essa pessoa está num estado de mais ansiedade. É assim que o reflexoterapeuta ele consegue identificar que a pessoa está mais ansiosa. E aí, quando tem essa sinalização e mais essa outra sinalização aqui, isso indica para nós que essa pessoa, além de estar muito ansiosa, o medo dessa pessoa está muito grande. E é um medo de circunstâncias que essa pessoa já passou. Então, é como se ela tivesse, muitas vezes, fugindo de um passado, com medo de que algumas histórias se repitam. É como se, muitas vezes, ela tivesse passado por algumas circunstâncias, não tivesse conseguido resolver e tem medo que aquelas circunstâncias voltem. A maioria das pessoas, então lembrando que aqui está muito relacionada com a ansiedade, e a maioria das pessoas classifica a ansiedade como preocupação com o futuro, com medo do futuro. E eu vou ser muito sincero para vocês, na maioria das vezes, o que eu pego no meu consultório não é uma preocupação ou um medo do futuro. Na verdade, é uma fuga de um passado. De alguma circunstância que aconteceu no passado da pessoa, ela não conseguiu resolver e ela foge daquele problema que pode acontecer novamente. Então, vocês já devem ter ouvido falar de circunstâncias mais ou menos assim. Aquilo que eu não consigo resolver, o mundo dá a volta e traz de novo para que eu possa resolver. Ou então, quando a história está se repetindo, significa que eu estou persistindo nos mesmos erros. Então, quando eu vejo a soma dessas duas sinalizações, muitas vezes é porque existem circunstâncias no passado dessa pessoa que não foram bem resolvidas ou que essas circunstâncias foram jogadas para debaixo do tapete e ela está fugindo dessa circunstância. Lembra que eu disse lá na primeira live que é enfrentar ou fugir? Aqui, algumas pessoas já vão começar a somar as informações e já começar a entender a história. Então, muitas vezes, eu estou fugindo do meu passado. Muitas vezes, eu estou fugindo de uma circunstância que é um segredo meu, que ninguém sabe, e eu tenho medo que aquilo se repita. E aí, a circunstância ela vai se complicando. Então, como é que nós, reflexoterapeutas, ajudamos uma pessoa que chega no consultório dessa maneira? Primeiramente, nós vamos estimular essas estruturas. Claro que existe... Eu vou estimular uma estrutura que tem aqui em cima, que é hipotálamo. Eu vou estimular dessa maneira aqui a suprarrenal. Então, eu vou dar vários estímulos aqui na suprarrenal. E vou estimular também essa terminação nervosa aqui do rim. E eu vou dar um estímulo dessa maneira aqui. E o que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte. Não vai adiantar vocês fazerem isso agora, tá? Vocês vão ter que fazer isso, porque se você dobrar o pé para você olhar para o seu pé... parte dessas sinalizações vão sumir, então não vai adiantar. Você vai ter que pedir ou para alguém tirar uma foto do teu pé para que você possa olhar, ou você vai ter que pôr o teu pé na frente do espelho e você vai perceber que muitas vezes no seu pé existem muitas linhas. Para nós, reflexoterapeutas, essas linhas, essas sinalizações parecidas com essas daqui, elas têm um significado muito importante. São elas que dizem para nós o que pode estar acontecendo com o interagente. Então, quando nós olhamos e conseguimos somar todas as informações, nós conseguimos ter um norte da onde aquela circunstância está acontecendo. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. E por falar nisso, essa estrutura aqui, ela é o rim. Então vamos falar um pouquinho sobre o rim agora, que eu não falei sobre o rim ontem. Não sei se vocês têm um cachorrinho em casa, ou já viram um cachorrinho novinho. Principalmente quando ele é bem novinho, tá?
O cachorro, quando ele é novinho, ele se assusta com facilidade. Então, quando o cachorrinho é novinho e ele se assusta com facilidade, se você, por exemplo, você chegou no ambiente, tem um cachorrinho bem novinho, e você pisou e ele se assustou, se ele se assustou, ele faz algo. O que ele faz? Pense, se alguém souber essa resposta, por favor, coloca aí. Então, tem um cachorro novinho, de repente você chegou nesse ambiente e ele se assustou com você. O que ele faz nesse momento? O que geralmente acontece? Se alguém souber isso, por favor, coloque. Se não souber, eu vou explicar aqui para vocês. Mas eu gostaria, se alguém souber, que colaborasse aqui com a gente para que eu pudesse explicar para vocês. Ele tem vários mecanismos. Um mecanismo que o Anderson disse é o correr. Então, o que ele faz? Ele foge. Entende? Ele ficou com medo, então ele foge. Mas muitos fazem o quê? Xixi. Mas vocês sabem por que o cachorrinho, quando ele está com medo, ele faz xixi? Vocês já pensaram? Vocês já conseguiram entender por que o cachorro, quando ele se assusta e ele está com medo, ele faz xixi? O que acontece? Por que ele foge? Porque é um mecanismo parecido com o nosso. Então, essa estrutura aqui do rim, o sistema urinário, está muito ligado com os nossos medos. Então, muitas vezes eu estou com medo muito latente dentro de mim. E aí, quando eu vejo essa sinalização aqui no pé das pessoas que eu trato, eu pergunto assim para essas pessoas: quanto você toma de água? Ah, eu tomo bastante água. Aí eu pergunto para essa pessoa assim: o que é bastante? Ah, 1 litro. Só que às vezes, em média, nós precisamos tomar 30 ml de líquido por dia. Mas aqui nós vamos falar de água, tá? Então, se você pesa, por exemplo, 70 quilos, o ideal seria 2 litros e 100 de água. E dividido nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Para noite menos, manhã e tarde mais. Então, muitas vezes está com muita toxina no teu corpo, porque o medo gera toxina no corpo, a ansiedade gera toxina no corpo, e tudo isso gera toxina muitas vezes toxinas emocionais. Quando você toma água para poder ajudar o teu corpo a filtrar e eliminar toxinas, vai eliminar junto essas toxinas. Então, um bom funcionamento do rim também ajuda você a diminuir um pouco dos seus medos. Então, muitas vezes, esse medo excessivo, ele também pode estar dizendo que algum órgão seu não está trabalhando adequadamente, talvez por falta de matéria-prima, como eu disse aqui, a água. Ah, é só isso? Claro que não é só isso. São várias circunstâncias. Por exemplo, muitas vezes, quando nós olhamos... deixa eu pegar uma estrutura aqui, uma outra estrutura de medo para poder explicar para vocês. Por exemplo, às vezes nós vemos uma sinalização, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Às vezes nós vemos mais grosso aqui, nós vemos umas linhas aqui, nós vemos vermelho aqui, e isso daqui sinaliza para mim o quê? Que essa pessoa tem muito medo de errar. Então, quando todas essas sinalizações que eu vou vendo no pé das pessoas que eu estou tratando, elas vão me dizendo o que é que está acontecendo com aquela pessoa. E aí eu vou fazendo algumas perguntas para essa pessoa e vou ajudando ela a processar essas informações para que ela possa se sentir mais seguro, para que ela possa desabafar. Porque muitas vezes ela não tem nem compreensão do que pode estar acontecendo com ela. Então, para aqueles que estão aqui, que têm uma tendência de sentir muito medo, vai algumas dicas importantes aqui. Tomar a quantidade certa de água todos os dias. Isso vai ser mega importante. Suco de melancia pode te ajudar. Tem um fitoterápico chamado cana do brejo, que também ajuda para o bom funcionamento do sistema urinário. E fora os estímulos que aqui no caso nós damos, né? E lembram que na live de ontem eu também disse o seguinte, que muitas vezes eu estimulo a minha mente e o meu corpo a ficar com medo, com o que eu assisto, com o que eu escuto.
E aí vai um princípio que a física quântica explica bastante, tá? A física quântica, ela explica o seguinte, que o ambiente vai influenciar no que está acontecendo aqui dentro. Então, se o ambiente que eu estou, eu vejo muitas coisas que me deixam medo, assustado, ou eu escuto muitas coisas ruins, o dia inteiro eu só escuto coisas ruins, tragédias, eu estou alimentando o meu sistema o tempo todo com o perigo. E como eu estou alimentando o meu sistema com o perigo, ele vai ficar o tempo todo em alerta. A minha suprarrenal vai ficar disparando lá alguns hormônios para me deixar no estado de alerta, para ver se eu vou enfrentar ou vou fugir alguma coisa. Mas muitas vezes é algo que não é real. Porque eu estou falando de um perigo que aconteceu com outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver comigo. Mas eu alimentei tanto a minha mente com aquela circunstância que eu fico com medo. Então você precisa avaliar como é que você está alimentando a tua mente, como é que você está alimentando os seus ouvidos, os seus olhos, que tipo de informação você está mandando para você. Muito se fala sobre o alimento, hoje sobre a qualidade dos alimentos que nós temos, mas uma outra informação mega importante é que precisamos cuidar do alimento emocional. Que tipo de vídeo eu assisto? Será que eu assisto só coisas de tragédias? Será que eu fico competindo desgraças com as pessoas? Já vou voltar nessa questão aí, competir desgraças, tá? A Nilma colocou aqui para mim, eu não bebo quase nada de água e tenho todas as marcas. Nilma, você já encontrou a resposta. Uma pergunta para você, Nilma. Você tem uma tendência de sentir medos sem um motivo aparente? Você acha que você vem sentindo alguns medos que não são comuns? Coloca aí pra gente se isso acontece com você. Se sim, talvez o teu corpo você não esteja dando a matéria-prima suficiente para o teu corpo poder fazer o que precisa ser feito, né? A Letícia colocou aqui sobre vibrações negativas, exatamente. O que acontece, o ambiente que eu estou, vocês já devem ter percebido isso, às vezes você vai num lugar e você sente aquilo muito pesado, muito tóxico, e aí você acaba se sentindo assim também. Então o ambiente vai influenciar o que o nosso corpo está sentindo. Também quando você vai num ambiente alegre, feliz, você tem uma tendência de ficar mais feliz. Nilma, olha aí como bateu a informação. Então você já viu que você tem todas essas sinalizações e você viu que você não está colaborando para um bom funcionamento do teu corpo. Então qual é a minha sugestão para você agora? Como você é mulher, você pode comer melão, que vai ajudar no seu sistema reprodutor feminino. Só que o melão e a melancia, eles são monofágicos. Como eles são monofágicos, eles fazem a digestão sozinhos. Então é importante que você coma eles e dê intervalo de 2 horas para comer alguma outra coisa. Porque senão você vai ficar lembrando dele muitas vezes, tá? Então, comer o melão vai te ajudar no teu sistema reprodutor feminino e vai te ajudar também com algumas questões aí. O suco de melancia também vai te ajudar, e o suco de melancia ajuda também os homens por causa da próstata, então colabora bastante isso daí. A quantidade de água é mega importante para um bom funcionamento do nosso sistema e alimentar a nossa mente e o nosso corpo de uma maneira positiva e produtiva. Pri colocou aqui, eu não bebo água e às vezes tenho incontinência urinária. Pri, o que acontece? Como você bebe pouca água, muito provavelmente, deixa eu colocar aqui, muito provavelmente você vai ter sinalizações aqui nessa região. Essa região aqui vai ser estufada, ela vai ser alta aqui. E eu vou arriscar dizer algo aqui para você, tá, Pri? Eu posso errar no que eu vou falar, tá? Mas muitas vezes, eu não te conheço, mas muitas vezes você tem receio de pôr para fora aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Se eu acertei, coloca aí para mim, por favor. A Meire colocou aqui, qualquer horário melão. Meire, obrigado aí pela lembrança. O ideal aí, principalmente para quem quer comer o melão para ajudar no sistema reprodutor feminino, se possível comer de manhã. Comer uns 15 dias o melão de manhã, que vai ajudar você no seu sistema reprodutor feminino e vai ajudar você a entender até algumas circunstâncias sobre você como mulher, beleza? Pri, isso que eu amo na reflexologia. Veja só, eu não te conheço, nunca te vi,
não vi o seu pé, mas eu mostrei uma sinalização para você, baseado no pezinho que eu estou aqui, baseado numa informação que você está me dizendo, e eu consigo entender um padrão de comportamento seu. Por isso que a reflexologia é uma técnica fantástica, porque baseado no que está acontecendo com o meu interagente, eu consigo ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Eu tenho até uma outra ideia para uma sequência de lives aí para a gente fazer, onde eu vou analisar o pé de vocês aqui, para vocês terem uma percepção de como o pé fala o que aconteceu na nossa vida, de como o pé mostra as nossas histórias. E o reflexoterapeuta, ele vai dando os estímulos, porque o princípio da reflexologia é a homeostase do corpo, é o equilíbrio. Então, aquilo que está em excesso, ele vai encontrar o equilíbrio, e aquilo que está em falta, ele vai dar uma ajustadinha ali. Claro que você vai precisar ter matéria-prima no teu corpo para isso. E nós vamos conversar sobre isso. Para quem faz a terapia, para quem faz os cursos, nós orientamos tudo isso. Letícia colocou aqui, podemos trocar água mineral por água de coco? Sim, mas é importante tomar a água, porque a água de coco, ela tem algumas outras substâncias que também são importantes para o nosso corpo, tá? Mas eu vou te dizer por uma experiência de consultório, tá? Quando os especialistas, eles costumam dizer que nós precisamos tomar em média 2 litros de líquido por dia. Fato. Só que eu vou dizer para você uma coisa, Letícia, por experiência de consultório. Se você tem sinalizações parecidas como essa no seu pé, minha sugestão é água. Água mesmo. E criar o hábito de tomar água todos os dias. E, se possível, controlar com uma garrafinha para que você tenha certeza da quantidade de água que você está tomando. Para certeza que você está ajudando o teu corpo a ter um bom funcionamento, tá? É claro que se você não está acostumado a tomar água hoje, quando você começa a tomar mais água, o teu corpo ele leva um tempo para se adaptar. Você vai muitas vezes no banheiro fazer xixi e assim por diante. Beleza, galerinha? Estão conseguindo acompanhar? Acredito que sim. A live de hoje foi bem intensa, né? A live de ontem ela foi mais tranquila, mais calminha, né? Eu já até passei do tempo que eu estava programado aqui para a live de hoje. E ela tá mais intensa porque o tema de hoje ele é mais engajado ali para aquilo que eu gosto de explicar para vocês, né? Priscila colocou que fez muito sentido para mim, tudo que disse na live. Maravilha, Pri. Realmente é fabuloso podermos ajudar pessoas baseado no que conhecemos, né? Bruno colocou, eu não acreditava em reflexologia, mas meu amigo Miguel me recomendou ver suas lives e gosto muito. Valeu, Brunão. É maravilhoso isso, continue assistindo, porque é uma técnica fantástica que nós amamos, tá? Vou deixar vocês agora, gratidão, Eriquinha, aí, né? A Setar é um lugar de felicidade, realmente as pessoas que chegam na nossa escola se sentem muito acolhidos e nós trabalhamos muito para isso, né? Aline, você perguntou se a live vai ficar gravada, ela fica gravada até as 20 horas de amanhã, tá? Então assista, porque é uma sequência todas essas lives para que amanhã, olha só o que eu vou falar amanhã na live de amanhã. Amanhã eu vou explicar o padrão comportamental do medo. E talvez vocês vão conseguir se identificar com algumas circunstâncias e que isso vai fazer muito sentido para vocês e vocês vão conseguir entender alguns mecanismos, tá? Então amanhã eu vou falar sobre o padrão comportamental, amanhã eu vou falar se você está agindo ou se você está reagindo e por que uma pessoa com medo ela vive assustada. Então vou explicar sobre isso e vou reforçar novamente como você está alimentando a sua mente. Vou reforçar o convite aqui para que você se inscreva lá se inscreva aqui no nosso perfil, lá na bio tem o link, workshop do medo e reflexologia, para que você seja avisado das próximas lives e quem tiver inscrito nesse workshop vai receber alguns bônus no final, tá? Outra coisa importante aqui, Nilma, tua terapeuta é Mazé, que legal, viu? Seja muito bem-vinda mesmo. Rose, a live de ontem não está mais disponível, ela fica disponível até as 20 horas do dia seguinte. Então essa live de hoje, se você tem algum amigo que você gostaria que assistisse essa live aqui,
ela vai ficar disponível aqui no nosso perfil até às 20 horas de amanhã, tá? Então amanhã eu vou falar sobre o padrão comportamental, se você está agindo ou reagindo, por que uma pessoa com medo vive assustada e como você está alimentando a sua mente e como trabalhar. E na última live, que é a live do sábado, nós vamos falar, juntar todas essas peças do quebra-cabeça para que vocês possam ajudar o medo a favor de vocês, para que vocês possam usar essas informações de uma maneira produtiva na vida de vocês, tá? Então, reforçando aqui, eu comecei a falar e mudei de assunto. Se inscrevam lá no workshop para que vocês depois recebam esse bônus. É só estar inscrito que vai receber o bônus, tá? A outra informação importante é a seguinte, vocês vão verificar lá também, nesse link, que tem a inscrição para o desafio da autoestima. Semana que vem vai ter o desafio, não me lembro agora se serão 5 ou 6 lives com a Érica, serão 6 lives com a Érica do desafio da autoestima. Então, nessa semana nós estamos cuidando do medo e na semana que vem vocês vão melhorar a autoestima de vocês, tá? Então se inscrevam lá que vai ser fantástico o treinamento da semana que vem também. E lá nesse link tem o link do blog da Cetar para que vocês tenham mais informações sobre a reflexologia e também tem o link do nosso canal. Se inscreva lá que nós começamos um programa novo no canal do YouTube, onde toda semana vai ter conteúdo novo lá. Amei a live de hoje, espero que vocês também tenham gostado. Muita gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estou mega feliz e numa mega expectativa para a live de amanhã, porque amanhã nós vamos falar do emocional e do comportamental. Será imperdível a live de amanhã. E assista presencialmente aí, tente assistir ela ao vivo, na verdade, porque aí assim você pode participar, colocar suas dúvidas, as suas questões. E lembre, por favor, de fazer as anotações, porque é com essas anotações que você vai montar o seu quebra-cabeça no sábado, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até amanhã. Gratidão a todos vocês, um grande abraço.